E hoje nós temos mais uma vez a gratíssima felicidade de ter conosco o nosso companheiro Marcelo Medeiros, que hoje também trouxe o nosso irmão querido Sérgio Santos. Levanta a mão. E o Marcelo vai nos falar sobre Olhai as Aves do Céu. Só lembrando, o Marcelo é o nosso companheiro do Movimento Espírita, que trabalha principalmente no Inner Enlightenment Spiritist Society, em Nova York. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Bom dia, muito obrigado, bom dia a todos. Primeiro, obrigado pelo convite, é sempre um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Adoro aqui vir para cá, Casa Caminho da Luz é um local que eu tenho um carinho muito grande. E obrigado a Deus por permitir que eu esteja aqui também para a gente dividir e comentar um pouquinho um dos ensinamentos que Jesus trouxe para a gente hoje, falar sobre esse trecho, Olhai as aves do céu. Só precisaria achei. Só um minutinho. Então, esse trecho, essa fala de Jesus, ela aparece tanto no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, quanto no de Lucas. Então, assim, são dois evangelhos em que esse trecho aparece. Algumas versões, tá, como as aves do céu, os pássaros do céu. Lucas, ele fala, em vez de falar pássaros ou aves de uma maneira geral, ele fala sobre corvos especificamente, mas a lição é a mesma. E é interessante que no de Lucas, ele aparece em diversas versões com o título de preocupação e ansiedade. Então, com isso, já dá para a gente ter mais ou menos uma ideia do que vai falar, qual que vai ser um dos pontos principais aí da fala de Jesus para ensinar a gente um pouquinho sobre preocupação e ansiedade. Vamos ver, então, por quê e o que a gente pode ver aí. Vamos lá. Então, aqui a gente tem o trecho de Jesus, o que ele fala. Eu trouxe segundo Mateus, está aí no capítulo 6, versículos de 19 a 21. Então, Jesus fala o seguinte: Por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida com o que comereis, nem por vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a veste? Olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei muito mais que elas? E com relação à veste, por que vos inquietais? Examinai os lírios do campo como crescem. Não labutam, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, antes de seguir, falar um pouquinho sobre os trechos aí que eu trouxe para a gente conversar, só uma questão bem interessante, que a gente vê logo no comecinho aqui, o que Jesus traz a questão, assim, o que ele fala em vários momentos aí, não vos inquietais, ou seja, para a gente não se inquietar, não se preocupar. Então ele já está falando, vocês aí se preocupam demais, né? Assim, nós aqui na Terra a gente se preocupa muito. E não é preciso tanta inquietação, tanta preocupação no nosso dia a dia. E até interessante, logo no comecinho, que ele fala em dois pontos interessantes, que não se inquietai com o que a gente vai comer, porque a gente já tem a vida, né? Deus já deu a vida para a gente se inquieta com o que a gente vai comer, o alimento aqui do nosso mundo físico, e com o que a gente vai vestir, sendo que Deus já deu para a gente o corpo. Então, assim, é como se ele falasse as duas principais ferramentas que a gente precisa para estar aqui na Terra, para cumprir as nossas missões, Deus já forneceu, que é a vida e o corpo em que a gente está. Então, assim, se Deus deu dois pontos tão importantes, por que ele não irá ajudar a gente com os outros do dia a dia? Então, Jesus já dá aí uma dica logo no começo para a gente não ter tanta preocupação, tanta ansiedade. Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui, que eu trouxe, é o seguinte, que Jesus ele faz essa comparação, como a gente vê aqui, ele faz a comparação com as aves primeiro e depois com os lírios, né? Então, aí eu trouxe aqui então um pequeno lembrete para a gente se lembrar aqui dos reinos da natureza.
Que a gente tem primeiro aqui o reino mineral, depois a gente tem o reino vegetal, que são 315 mil espécies conhecidas no reino vegetal, e a gente tem o reino animal, que tem 1.200.000 espécies conhecidas. Então, assim, a gente tem muita vida aqui na Terra. E a gente, se a gente for ver na evolução, a evolução começa com o reino mineral, reino vegetal, reino animal, a gente tem os animais irracionais, e aí chegamos nós, os seres humanos, os animais racionais. Então, assim, nós estamos aí no topo, né? Então, para a gente é muito fácil a gente se sentir superior a tudo, superior a todos, e achar que a gente está super bem, assim, mais desenvolvido e acima de tudo que tem aí no reino. Então, a gente está mais desenvolvido e melhor do que os outros 1.200.000 animais conhecidos, do que os 315 mil espécies vegetais. Aí o que acontece? Aí vem Jesus e fala, não, mas olha lá para as aves ali e tenta aprender com elas, né? Vê o que elas fazem e tenta aprender com elas. Ou seja, nós, animais racionais, do alto do nosso pedestal, Jesus coloca a gente e fala, tá, mas vocês estão aí no alto e olha para aquele animal que você considera mais simples e vê o que vocês conseguem aprender com eles. E ele vai além, ele fala, olha também para aquele lírio do campo que cresce ali sozinho, ninguém plantou o lírio assim, não é? Falar se a gente for ver numa plantação, numa loja de floricultura, vai lá na floricultura, que são aqueles lírios lindos que foram plantados e cultivados para serem revendidos, não. É o lírio que está lá no campo, sozinho, ele nasce ali no campo e tem uma vestimenta mais linda do que qualquer um de vocês. Então, assim, sejam mais humildes e aprendam com os outros seres vivos que estão aí à sua volta. Então, primeiro momento já tem essa lição aí de Jesus falando para a gente ter essa humildade e saber aprender com todos que estão à nossa volta. E se a gente for ver, ó, até a característica aí, o reino vegetal, ele é caracterizado, segundo aí a ciência, o reino vegetal é caracterizado por organismos autótrofos, que são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Então a gente lembra ali da aula de ciências e biologia, que as plantas fazem, elas conseguem produzir o próprio alimento, eles pegam a luz do sol, pegam a água e transformam em glicose, aquela fórmula básica que acho que quase todos nós já aprendemos um dia ali nas aulas de ciências, ali no tempo do ensino fundamental, do ensino médio. E já nós, do reino animal, não. A gente é caracterizado por organismos que não produzem seu próprio alimento. A gente precisa ir atrás. E esse de produzir e ir atrás, geralmente já traz, então, uma ansiedade para a gente, que daí vem aquela preocupação. Os lírios não precisam se preocupar com isso. Os animais, sim. Tá? A gente precisa se preocupar em ir atrás da nossa alimentação. Por isso que Jesus compara a gente com a ave do céu, que a ave também precisa ir atrás da alimentação dela, mas ela não teria essa preocupação. Então, já dá aí um ponto para a gente ver que, apesar da gente estar no mesmo nível da ave, no sentido, a gente tem uma das mesmas metas que ela tem, que é se alimentar, que é ir atrás de alimento, a ave não se preocupa com aquilo e nós, sim, nos preocupamos. E voltando a falar um pouquinho, então, aí da evolução, só para, como eu falei, a gente tem o reino mineral, reino animal, reino vegetal, reino animal. Então eu trouxe aqui um quadro aí para a gente ver a evolução embrionária. Então, assim, a gente tem diferentes fases do desenvolvimento dos animais, para a gente ver da gestação, né? Então, como que acontece a partir do momento em que ocorre ali a fecundação em cada animal. Então a gente tem aí o peixe, a salamandra, a tartaruga, a galinha, o porco, o rinoceronte, o cão e o homem. E é interessante, assim, são diferentes semanas aí de gestação de cada um deles. E se a gente for ver ali no primeiro, é quase tudo muito parecido, né? Assim, é difícil, pelo menos a gente que não a não ser que tenha alguém que seja um biólogo, que saiba identificar realmente, mas a olho nu, a gente olhando assim, é difícil falar qual que é qual ali naquela primeira fileira, né? Aí se a gente for ver na segunda fileira, aí tudo bem, o peixe, a salamandra, os primeiros já são um pouquinho diferentes, mas se a gente for ver para a parte de cá, ó, ali já dos mamíferos, né, o porco, o rinoceronte, o cão e o homem, também é tudo meio que parecido. Olhando assim, a olho nu, a gente não falaria.
quem que é o ser humano ali daqueles 4, né? Aí no de baixo a gente já consegue diferenciar um pouquinho mais. Tem meio que, se a gente for ver, é como se a natureza falasse pra gente, ó, no fundo, vocês não são tão diferentes assim, né? No fundo, vocês têm algo em comum. E se a gente for ver, realmente, a gente for comparar o DNA de um chimpanzé e o DNA de um ser humano, eles são 98% iguais. Ou seja, a gente e um chimpanzé é 98% igual. Com um peixe é 70% e até de uma mosca. A gente é 60% igual à mosca, o nosso DNA, ou seja, a nossa fórmula, digamos assim, é 60% igual. Então, apesar da gente se colocar nesse pedestal de seres humanos, racionais, acima de todos, no fundo a gente está ali meio que no mesmo saco, né? Como diria assim, farinha do mesmo saco. A gente está meio assim, assim, a gente tem praticamente o mesmo jeitão que os outros têm. E aqui seria mais ou menos como uma maneira assim da natureza falar pra gente, ó, lembra de onde vocês vieram. A gente veio, assim, no processo evolutivo, a gente veio de lá. Então, assim, meio que para a gente não esquecer da nossa origem. Jesus, quando ele fala essa lição, olhar as aves do céu, também pode ser para a gente uma maneira de a gente relembrar. Jesus falando, ó, lembra aí, ó, vocês vieram nesse processo evolutivo, então, assim, vocês já aprenderam muitas coisas, como os lírios estão aprendendo, vocês já aprenderam como os pássaros estão aprendendo, vocês já passaram por isso. Então relembra, assim, traga de novo para a vida de vocês todas as lições que vocês já tiveram ao longo de tantos anos. Aí eu trouxe justamente a alimentação, como um dos pontos que Jesus fala é com a alimentação, que ele diz para a gente não se preocupar com o alimento, como as aves não se preocupam. Então vamos ver o que a gente sabe de alimentação, porque trouxe o trecho do livro Evolução em Dois Mundos. Esse livro é um livro interessante que o André Luiz trouxe, psicografia do Chico Xavier, que ele mostra como que foi esse processo aqui na Terra evolutivo, desde os primeiros seres vivos até chegar nos seres humanos. E de acordo com o André Luiz, esse processo todo aconteceu em 1,5 bilhão de anos. Tá, assim, 1,5 bilhão de anos é o que ele diz que demora desde que Deus criou o princípio espiritual até aquele princípio espiritual evoluir e se tornar um espírito de um humano. Então, assim, ao longo desse processo evolutivo, a gente vai vendo um número muito grande de aprendizados que a gente tem. Então, são vários aprendizados, que, assim, aquele princípio espiritual, e a gente for vendo com aquelas partes do reino vegetal, do reino animal, eles vão se desenvolvendo. A gente consegue ver isso a olho nu, né? O peixe que só nada e depois tem a etapa seguinte que já consegue andar, a diferença da respiração, o sistema respiratório que vai evoluindo. E segundo André Luiz, isso acontece para que hoje a gente possa estar nesse corpo que a gente está de ser humano, com toda essa complexidade que a gente tem. Então são várias lições que a gente vai aprendendo, entre elas está da alimentação. O que ele fala é o seguinte, que em todos os reinos da natureza o elemento espiritual aprende a nutrir-se e a preservar-se. E que gradativamente no domínio vegetal ele assimila os mecanismos mais íntimos da respiração, absorvendo oxigênio e eliminando gás carbônico, que foi aquilo que a gente viu antes, que os vegetais eles conseguem produzir o próprio alimento. Então só através do oxigênio, da água, eles já conseguem produzir o próprio alimento. E aí depois a gente vai repetindo esse processo infinitamente, que é aí ao longo desse 1,5 bilhão de anos, até que quando a gente ingressa no reino animal, tem estágios mais nobres, então ele fala que a gente se matricula na técnica de elaboração. São partes químicas aqui que ele fala, mas enfim, tudo isso ele está querendo dizer que assim, ao longo desse processo evolutivo a gente consegue, desde quando a gente é uma molécula mais simples, ter aquela troca mais simples de alimentação, até hoje, como seres humanos, a gente consegue ter uma alimentação mais complexa, mais diversificada, para realmente nutrir o corpo humano que precisa de nutrientes mais complexos do que de um vegetal, por exemplo. Mas o resumo disso tudo é interessante para a gente, assim, o meu objetivo não foi a gente trabalhar e pesquisar e tentar entender o que acontece de tão complexo nisso, mas a gente tem uma ideia de que, assim, foi muito tempo que a gente demorou
para estar hoje como a gente está, para aprender isso tudo que a gente aprendeu e hoje termina fazendo de forma mais ou menos automática. Então, assim, é um processo que a gente já aprendeu, que a gente já passou por isso. E não só isso acontece nessas questões de alimentação, de respiração, a gente aprender a andar, a falar e a se locomover, mas, inclusive, com a questão do amor. O amor, segundo a Joana de Ângeles, ela traz no livro Conflitos Existenciais, é também uma atividade que a gente aprende ao longo desse processo todo evolutivo. Ela diz que, se a gente pegar uma molécula simples, como a gente aprende na aula de química, por exemplo, que a gente tem na molécula o próton, o nêutron e o elétron, aquela combinação que eles fazem entre si já é o amor de Deus, segundo ela, é o amor divino que faz com que haja aquela atração de três moléculas, de três átomos, por exemplo, até a molécula da água, né, o H2O. Então a gente tem o oxigênio, o hidrogênio e o hidrogênio se juntando para fazer água. Segundo a Joana de Ângeles, é o amor divino que faz com que tenha aquela junção. Então, assim, o amor está presente desde o começo da criação e o amor nós vamos aprendendo a amar. E ela diz justamente o seguinte aqui, que a fera que lambe o descendente e o guarda exercita o sentimento de carícia que um dia se transformará em beijos da mãezinha enternecida pelo filho. Então a gente vê aqui a cena da leoa lambendo o filhote. Isso a gente pode falar é um instinto do animal proteger seus filhos. Sim, é um instinto, mas esse instinto já é o início ali do desenvolvimento do ato de amar, daquele amor que a mãe vai ter pelo filho. Então, se hoje a gente tem o amor da mãe, o amor do pai pelas crianças, pelos seus filhos e suas filhas, é porque um dia lá atrás a gente teve esse desenvolvimento aí do amor quando realmente estava naqueles processos anteriores da evolução. Então, tudo isso eu trouxe para a gente ver como Jesus fala lá no exemplo da questão da gente olhar as aves do céu para ver como elas se alimentam, a gente pode também olhar outros animais da natureza para ver tantas outras coisas que a gente pode aprender com ele, como vendo apenas uma cena dessas. Muitas vezes a gente vê, né, mães e pais que às vezes não têm aquele amor tão grande pelo filho, ou os filhos pelos pais, ou confusões na família, né, que toda família é meio complicada. Então, às vezes, vendo uma cena como essa, já faz a gente ver, mas se uma leoa consegue passar tanto carinho e tanto cuidado com o seu próprio filhote, porque eu não posso tentar ao menos ter esse cuidado com os meus próprios filhos, as minhas próprias filhas. Então é sempre um lembrete para a gente ver o que a gente pode ter como exemplo no reino animal, o que a gente pode trazer de exemplo do reino vegetal. Então agora eu vou trazer alguns outros exemplos para a gente pensar um pouquinho o que a gente pode aprender realmente com outros animais. Uma delas aqui, ó, essa simpática barata. Eu não quis trazer uma foto de uma, né? Primeiro porque a gente vai ter o almoço logo depois, então não seria muito legal a gente ver uma foto de uma barata, então eu trouxe essa simpática aqui, ó, até com as anteninhas formando um coração, né? Nem parece barata. Nem parece barata, né? Então, ela tá super gente boa, essa daí, ó, sorridente, que ela tá mostrando o quê? Por que eu quis trazer a barata? Porque quando eu estava fazendo a palestra, veio na minha cabeça aquela lenda que muitas pessoas falam que se tiver uma bomba atômica, se estourar uma guerra mundial e tiver uma bomba atômica, as baratas irão resistir, as baratas irão sobreviver. Acho que quase todo mundo aqui já deve ter ouvido isso uma vez, né? Aí eu fui ver, eu falei, tá, então a gente está falando aqui, eu estou falando do que a gente pode aprender com os animais, e a barata é tão resistente, deixa eu ver se a barata é realmente resistente e se a gente pode aprender alguma coisa com elas, né? Que geralmente quando a gente vê uma em casa, a gente tenta ou matar ou expulsar ou alguma coisa assim, e vai lá todo mês o dedetizador para jogar o remédio para as baratas não virem. Mas se a gente pode aprender com elas, por que não? Então deixar uma lá vir e a gente tentar aprender alguma coisa. Aí o que acontece? As baratas elas estão na Terra há 320 milhões de anos. E nós, seres humanos, estamos há cerca de 160, 190 mil, quem apareceram os primeiros homens, ainda não como a gente está hoje, mas nossos antepassados. Então, assim, a gente está há quase 200 mil e elas já estão aqui há 320 milhões. Então, elas conhecem mais a Terra do que todos nós, né?
Aí o que a gente vê? O que aparece? Fala que o tamanho reduzido e o corpo achatado permitem que ela se esconda em pequenas frestas, se protegendo de uma radiação de uma bomba atômica. Então, por isso, se estourar uma bomba, elas conseguem se esconder em frestas ali entre os destroços, coisa que a gente não consegue, né? Pelo nosso corpo, se cair um destroço, um prédio em cima da gente, dificilmente a gente vai conseguir escapar como as baratas escapam. Então, elas têm essa vantagem. E a outra vantagem dela, que os cientistas falam, que elas têm uma alimentação diversificada, em que elas conseguem se alimentar de praticamente qualquer coisa, e elas se reproduzem muito rapidamente e facilmente. Então, daí, se acontecer qualquer desastre, rapidinho elas conseguem se multiplicar. Para a gente não é tão fácil, a gente demora 9 meses numa gestação para ter uma criança, às vezes 2, 3, se forem gêmeos ou trigêmeos, as baratas não, são várias delas de uma vez só. Mas o mais interessante aí é realmente a gente ver essa questão que elas conseguem se esconder, se proteger, e assim, o que a gente fala é que elas são resistentes, resilientes, então elas conseguem se adaptar a situações diversas. E é uma coisa que a gente pode olhar para elas e falar, e como que eu vou então me adaptar no dia a dia a situações que eu tenho no meu dia a dia? Às vezes não, claro, situação de como elas, coisas físicas, que alguém correndo atrás com um chinelo e ela tentando se esconder, isso com a gente eu espero que não aconteça, né? Mas pelo menos com as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, como que a gente pode tentar se adaptar e resistir a isso? Se a gente pensar que um ser tão pequeno e tão lá atrás no processo evolutivo consegue se adaptar às dificuldades que aparecem na vida dela, e a gente, o que a gente está fazendo, como que a gente está tentando se adaptar às dificuldades que a gente vê. Então, trouxe mais para a gente se perguntar mesmo, para toda vez que a gente tiver alguma dificuldade, algum problema, a gente se perguntar como que eu posso me adaptar, como que eu posso resistir, superar essa dificuldade. Aí eu trouxe aqui outro outro ser vivo. Se a gente viu a barata, agora a gente está vendo uma bactéria. O nome dessa bactéria é bactéria Deinococcus radiodurans. Eu não conhecia essa bactéria, eu fui ver essa bactéria que justamente estava pesquisando sobre a radiação, quem que seria o ser vivo mais resistente a uma radiação, e é essa bactéria aqui. Essa bactéria é a mais resistente que tem no mundo. Ela sobrevive à radiação ultravioleta do espaço, a ambientes extremamente frios e à desidratação. Ela é 3.000 vezes mais resistente que nós, seres humanos. Então, se a gente for pensar um ser minúsculo, que a gente não consegue ver, que a gente só consegue ver no microscópio, que acho que provavelmente quase todo mundo aqui nem sabia que existia, assim como eu não sabia que ela existia, ela é 3.000 vezes mais resistente do que nós. Então, de novo, para a gente se tirar daquele nosso pedestal que muitas vezes a gente se coloca, né, e pensar, uma bactéria que eu nem enxergo, que eu nem sabia que existia, é mais resistente que eu. Então, assim, tem muita coisa ainda que eu posso melhorar em mim para me tornar mais resistente, para me tornar mais forte. Assim, se um ser tão pequenininho consegue ser tão se adaptar a tantas situações diferentes, porque eu não posso, né? Então, de novo, é mais ou menos aquela história, para a gente olhar à nossa volta, em vários exemplos que a gente tem na natureza, e ver o que a gente pode aprender com cada um desses exemplos. E o principal de tudo, realmente, aqui a primeira lição que Jesus traz para a gente é dessa humildade, para a gente ter humildade. A gente ter humildade de saber que a gente pode aprender com qualquer um que está à nossa volta, que a gente tem muito que aprender com todos que estão à nossa volta. Então eu trouxe aqui agora um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 7, o número 11, que é quando eles trazem para a gente justamente isso. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhe que todos são irmãos, que devem se auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Então, a primeira lição que a gente vê aqui é a humildade. A humildade nivela nós, homens. Então, assim, ela nivela. Todos nós somos iguais. Se a gente está aqui na Terra, nesse planeta de provas e expiação, é porque a gente está todo mundo aqui para aprender, está todo mundo aqui passando por dificuldades, cada um com a sua dificuldade, mas todos nós com dificuldades. Então,
justamente a gente tendo isso em mente, nivela a gente vê o próximo como o nosso realmente irmão, como nossa irmã, como alguém que passa pelos mesmos sofrimentos que nós, alguém que pode nos ajudar tanto quanto eu posso ajudar o próximo. E a gente tem aqui a lição de Jesus, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, que é quando ele está com os discípulos, e os discípulos aparecem umas crianças, e alguns discípulos tentam afastar as crianças de Jesus, achando que irão incomodá-lo, e Jesus fala exatamente o seguinte: deixar vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então, nesse ponto, Jesus está falando justamente isso, para a gente ter essa humildade e ser como as crianças. E, assim, não está falando que as crianças são os seres mais elevados ou são os seres, assim, mais perfeitos que existem, não, porque nós somos crianças, mas está falando justamente para a gente voltar àquela inocência, àquela humildade que muitas vezes a gente perde ao longo da nossa evolução, e ter nosso coração aberto tanto quanto o coração de criança. E até foi uma questão interessante, quando eu estava relendo isso, que aí eu me joguei para a época do colégio. Eu lembro que, assim, quando a gente é criança, todo o tempo ainda parece algo que passa muito devagar, um ano parece uma coisa muito distante, né? Então eu lembrei quando eu estava, por exemplo, na primeira, segunda, terceira série, e eu vi os meus colegas de séries anteriores, e eu já ia me achando sempre muito superior a eles, né? A gente vê, por exemplo, se a gente está numa série que eu já aprendi a ler e escrever, e vejo uma criança que não sabe ler e escrever, a gente acha que a gente já aprendeu tudo, que aquela criança não aprendeu nada. E assim, ao longo da escola vai acontecendo, né? Quando a gente vai chegando mais perto ali da adolescência, a gente se acha muito superior àqueles que estão atrás da gente, né? Porque a gente acha que a gente já aprendeu mais, que a gente já é mais inteligente, que a gente já tem mais experiência. E aí vem Jesus e fala justamente isso. Não, mas seja como as crianças, ou seja, a gente tem muito a aprender com as crianças. Então é um exemplo de novo para a gente ver que muitas vezes a gente acha que as crianças não têm nada a ensinar para a gente, mas tem. Assim como os animais ensinam, assim como as plantas ensinam, os nossos seres humanos tão próximos da gente, que às vezes a gente acha que a gente é tão superior, mas a gente pode olhar e aprender com elas também. Agora eu trouxe aqui uma outra imagem para a gente ver e pensar um pouquinho aqui do ciclo das árvores aqui na natureza. A gente tem aqui a primeira, uma árvore toda florida, no auge da primavera. Aí temos já uma árvore em pleno verão, toda verde. Uma árvore já perdendo as folhas no outono. E uma árvore seca já no meio aí do inverno, cheio de neve. Então, como Jesus também pediu para a gente olhar os lírios do campo e aprender com os lírios do campo, o que a gente poderia aprender também com essas árvores, né? A gente olha essas árvores, o que a gente pode aprender com elas? E um dos pontos que a gente pode ver, que como também ele fala que os lírios não se preocupam com a vestimenta, nem os pássaros com a alimentação, e me veio aqui a pergunta, essa árvore, será que ela também se preocupa, que ela está, por exemplo, em pleno inverno e ela fica toda preocupada porque ela está sem folha, porque será que vai nascer folha de novo no verão seguinte? Será que a árvore sabe que vem aí a primavera e o verão para ela novamente se tomar? Se é uma preocupação da árvore? Se a gente for ver, a árvore não deve ter essa preocupação porque é um ciclo natural para ela. Então, todo ano ela passa por isso. Ela sabe, ela vai florescer, ela vai ficar verde, ela vai perder as folhas, ela vai ficar um pouco naquele período mais de introspecção, que é justamente parte do ciclo dela. Ela precisa desse período de introspecção, esse período de ficar ali parada, calma, tranquila, vamos supor, como se ela estivesse ali meditando, sossegada, porque ela sabe que depois, na primavera, de novo, ela vai florescer. Então, é um ciclo natural que acontece com ela. E com a gente, quantas vezes a gente tem as preocupações, quantas vezes a gente deixa, assim, a gente se permite ter um ciclo como o da árvore, a gente se permite ter esse momento aí de introspecção, de calma, de meditação na nossa vida, que justamente se um dos pontos que Jesus traz para a gente é
combater essa nossa ansiedade, a gente consegue ficar nesse período, a gente consegue ficar sem essa ansiedade no nosso dia a dia, sem esses questionamentos. Então, uma maneira a gente olhar realmente a árvore, que ela tem esse ciclo, que é uma coisa natural da vida, como a gente também tem esses altos e baixos naturais da nossa vida. E muitas vezes a gente se questiona quando a gente está num ciclo como esse, em pleno inverno, que a gente está passando por dificuldade, a gente está com um período, às vezes, mais curto financeiramente, a gente está assim, numa situação que a gente se vê mais ou menos como essa árvore aí, e sem se lembrar que Deus vai nos ajudar. A gente está passando por uma situação difícil e Deus está sempre do nosso lado para nos ajudar, para nos fazer florescer de novo. Então, assim, acho que a árvore, ela exemplifica bem esses ciclos que a gente tem, esses altos e baixos da nossa vida. E justamente o ponto principal que a gente tem que ter quando está nesses ciclos é a fé. Que aí eu trouxe aí do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec fala que não se deve, portanto, ver nas palavras, mas uma poética, quando ele está falando da questão ele está falando justamente das árvores, olhar as aves, no céu. Ele diz que aquela fala de Jesus não se deve, portanto, ver naquela fala, mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam. Então, justamente, tendo a fé, tendo essa confiança em Deus, a gente sabe que Deus não vai abandonar nenhum de nós. E em outro ponto também do Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec fala que a verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. E o que a gente pode lembrar aí quando a gente fala em fé e quando a gente fala nessa verdadeira fé e na providência divina, é mais um exemplo de Jesus, que ele comparou a fé a um grão de mostarda, né? Falou que quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, quando ele fala que a fé pode mover montanhas. E montanhas, como a gente pode pensar, não montanhas físicas, mas montanhas de problemas e preocupações que nós temos no dia a dia. Então é lindo ver, assim, quando eu comecei a estudar para a palestra, comecei a ver quantas vezes Jesus coloca na fala dele exemplos realmente da natureza. Então, assim, como agora ele compara a fé ao tamanho de um grão de mostarda. E se a gente for pensar também, a gente olha no grão de mostarda, é um grão pequenininho, desse tamanho, e dentro daquele grão está todo o potencial de uma árvore inteira. De qualquer grão, qualquer semente que a gente for ver, aquela semente pequena, dentro dela tem todo o potencial de uma árvore. Só precisa colocar no solo, plantar, colocar água, colocar a luz suficiente, colocar o alimento suficiente, e aquele grão, aquela semente vai se tornar uma árvore, ou seja, tem todo o potencial. Se uma semente tem todo o potencial, uma semente que é uma parte da criação divina, por que nós não teríamos? Nós temos também. Então, cada um de nós, a gente tem esse potencial todo dentro de nós. O que a gente precisa realmente é ter esse alimento correto, ter esse cuidado correto. E esse alimento nada mais é do que a fé, é um desses alimentos que a gente precisa. Essa fé e essa confiança em Deus, sabendo que Deus está sempre agindo por nós. Mais ou menos como Jesus falou, se Deus nos deu a vida, por que Ele não vai dar os mecanismos e o necessário para a gente manter essa vida? Se Ele nos deu o corpo, por que Ele também não vai dar o necessário para a gente manter e cuidar desse corpo? Ele não vai nos abandonar, assim como Ele nunca nos abandona. Aí voltando então para a questão da vestimenta. Aí eu trouxe um trecho que está de novo, trazendo o trecho aqui de Jesus, né, que ele fala: com relação à veste, por que vos inquietais? Examinai os lírios do campo como crescem, não labutam nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Aí eu trouxe um trecho que eu acho bem interessante do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles, que ela fala justamente da vestimenta, da roupa que a gente usa no nosso dia a dia. E ela está falando o seguinte, ela diz: apresente-se sempre bem, quanto se seja possível, sem excesso de esmero, parecendo manequim, ou descuidado, qual se fosse uma pessoa displicente. A roupa é feita para o homem, e não este para viver em função daquela. Então a gente vê aqui que também
um dos pontos que Jesus está falando é essa preocupação que muitas vezes nós temos com as questões materiais, né? É assim, que para a gente muitas vezes não basta ter uma roupa, a gente quer ter a roupa da moda, a gente quer ter uma roupa nova, a gente quer ter uma roupa semelhante à roupa que a gente viu em fulano, tal ator, tal atriz, pessoas que a gente conhece. E aí vem Joana de Ângeles e justamente fala que isso não é necessário, a gente não precisa ter esse excesso, a gente não precisa estar nem num extremo nem no outro, não significa que a gente também vai se vestir, como ela diz aqui, como se fosse uma pessoa displicente, descuidado, mas que a gente não precisa dar um significado maior do que o necessário para a maneira que a gente se veste. É só estar vestido aí, ó, sempre sempre bem. Apresentar-se bem, sabendo que a roupa é feita para o homem, não o contrário. Mesma coisa, a gente tem que saber que o mundo material foi feito para que a gente esteja nesse mundo material e não que a gente tenha que viver em função do mundo material, mas a gente tem em mãos todas os instrumentos e ferramentas desse mundo para a gente se melhorar, para a gente usar, para a gente se manter no dia a dia, mas a gente não precisa viver excessivamente em função das questões materiais que a gente tem. E aí traz o ponto da ansiedade, que aí Jesus traz novamente, né? Por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida com o que comereis, nem por vosso corpo com o que vestireis. Porque justamente a gente, por estar vivendo aqui na Terra, no mundo, ainda mais hoje, né, com o consumismo que a gente tem, com o excesso de coisas que a gente tem no nosso dia a dia, a gente tem preocupações, a gente cria preocupações muitas vezes desnecessárias, e muitas delas terminam então gerando para a gente essa ansiedade, né? Aí no Livro dos Espíritos eu trouxe a questão 341 para a gente pensar um pouquinho sobre ansiedade. Que nessa questão Kardec pergunta: na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Então está falando um pouquinho da gente se preparando para reencarnar. A gente sabe mais ou menos que a gente vai se preparar para reencarnar, tem um plano reencarnatório que a gente faz geralmente com os nossos mentores, com os espíritos superiores, então a gente sabe algumas metas, alguns planos que a gente tem, alguns pontos mais ou menos que a gente quer seguir aqui na vida. Então, eu venho agora nessa reencarnação, eu tenho que aprender tais coisas, eu vou estar em tal família, minha vida vai ser mais ou menos como essa. A gente tem um livre-arbítrio para mudar, para fazer escolhas diferentes, mas a gente sabe mais ou menos qual é o nosso objetivo na nossa encarnação e como que a gente pode atingir aquele objetivo. E aí Kardec pergunta, tá, mas sabendo isso, é um motivo de ansiedade? Isso causa ansiedade? Eles explicam, de ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme a suporte. Tá, sim, os espíritos já estão falando aí, sim, vocês homens, vocês seres humanos aí encarnados, são bem ansiosos, vocês já nascem ansiosos, então é como se a gente já nascesse, já viesse do berço, né? A gente já tem toda aquela ansiedade na cabeça. Então, assim, os espíritos estão falando que sim, a gente tem essa ansiedade, é algo que todo mundo tem. Então, assim, a gente também não precisa se culpar por ser ansioso, é normal. Todo mundo tem, os espíritos falam que é algo que a gente já vem aí, então, de fábrica com isso. Mas, o que a gente tem que fazer com isso? A gente tem que tentar ter a calma no dia a dia. Daí eu trouxe esse trecho aqui do Pedro, que ele diz o seguinte, que humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Eu trouxe isso porque isso daí eu peguei do livro Pão Nosso, que achei bem interessante a maneira que o Emmanuel traz para falar sobre ansiedade. E ele fala assim, ó, se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Então, assim, os espíritos falam que a gente tem a causa da ansiedade, mas isso não significa que a gente tenha que vir aqui para ser ansioso. Assim, a gente tem um motivo para estar ansioso, tem, mas isso não significa que a gente tenha que ter essa ansiedade, que é o que aqui o Emmanuel bem diz, que a gente não veio ao mundo para andar ansioso, mas assim, a gente a gente não veio ao mundo para andar ansioso, ou seja, por mais que a gente tenha esse motivo de ansiedade,
Isso não significa que a gente precisa falar, tá, não, mas eu já nasci ansioso, porque tudo bem, os espíritos falam que a ansiedade é normal, então eu vou ser ansioso aí pro resto da vida e nem vou trabalhar para melhorar. Não, a ansiedade está presente, mas a gente tem que trabalhar isso. Daí o Emmanuel fala justamente, lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita o bem-estar de todos nós. Então ele reforçando aquela lição de Deus, confie, tenha fé em Deus. Deus olha por todos nós, é o que a gente vê, que Deus já sabe as nossas necessidades, os nossos pedidos, antes mesmo da gente ter que falar, que é o que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando eles estão falando sobre explicando a oração, explicando a prece, eles falam justamente isso. A prece é uma questão da gente falar em voz alta, assim, quando a gente ora para Deus, Deus já sabe o que a gente vai pedir antes mesmo da gente precisar pedir. Mas a gente precisa pedir porque é uma maneira... obrigado. Que é uma maneira da gente trabalhar, primeiro, essa humildade, da gente perceber que a gente tem essas necessidades e a gente pedir para Deus, ser humilde o suficiente de pedir para Deus essa ajuda na nossa vida. Então, o último ponto que Jesus fala, quando ele está falando também do alimento da alma, quando ele fala que as aves não se preocupam com os alimentos, não só ele fala para a gente não se preocupar com o alimento físico, mas principalmente com o espiritual. E aí eu trouxe aqui esse trecho da oração do Pai Nosso, que é quando Jesus ensina a gente a falar o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, que seria essa nutrição para nos mantermos as forças corporais, mas também concedei-nos o pábulo ou alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. E aí também no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explica que o animal acha o seu alimento, mas o homem deve a sua atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Então, assim, do mesmo jeito que o pássaro ele encontra o alimento, a gente precisa trabalhar pelo nosso alimento físico, no sentido que a gente colhe, a gente planta, colhe, a gente tem essa produção de alimentos, algo que os pássaros, por exemplo, não têm. Mas quando a gente pensa do alimento da alma, o alimento espiritual, também a gente precisa trabalhar por isso. A gente precisa ir atrás, que seria o quê? A gente exercitar essa nossa fé, a gente exercitar esse contato nosso com Deus, através da oração, através de uma meditação, através de uma leitura edificante, vindo aqui no centro espírita ou indo em qualquer outro local religioso, onde a gente possa ter esse contato com Deus. Essa é uma maneira da gente procurar esse alimento para a alma e a gente realmente ir atrás desses recursos e produzir esse alimento, esse pão nosso que a gente tanto precisa para o dia a dia. Aí eu trouxe aqui um mural, na verdade esse daqui ele está lá no pátio do colégio, lá em São Paulo. O pátio do colégio que ele foi o ponto inicial, o marco inicial, onde foi celebrada a primeira missa em São Paulo. É interessante que como a gente estuda bastante Emmanuel, uma das reencarnações de Emmanuel foi o Padre Manuel da Nóbrega, que foi justamente quem estava lá celebrando com José de Anchieta a primeira missa em São Paulo, no Marco Zero. E isso daqui está dentro da igreja lá do pátio do colégio. E não sei se vocês conseguem ler aqui, que acho que está meio... acho que não ficou tão nítida a foto, mas tem aí uma pintura, né, do Padre Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e um índio andando aí num rio em São Paulo. Lá temos também as aves, os pássaros voando no céu, e está escrito aqui: não se vende em praça este pão da vida, porque é comida que se dá de graça. Então, falando justamente que esse pão da vida, esse pão nosso, é um alimento que a gente dá de graça. Então, é o que eles fizeram lá atrás, dando esse alimento, celebrando essa missa e passando adiante. Esse pão de Jesus é uma tarefa, então, que esse alimento da alma, também uma das maneiras que a gente tem compartilhando, como a gente compartilha aqui, a gente compartilha no nosso dia a dia, através da caridade, através da ajuda ao próximo, seja a caridade é aquela caridade que a gente tem em mente de ajudar, por exemplo, e ajudar as pessoas que estão necessitadas, vai numa instituição, vai em algum lugar assim, mas a caridade do dia a dia, de também ajudar uma pessoa próxima a nós que está passando por uma dificuldade, ouvir um amigo nosso, um colega de trabalho, estender a mão e também
a gente ser humilde o suficiente para ajudar, para pedir ajuda quando a gente precisa. Então essa é a maneira que a gente vai trocando esse alimento da alma, esse pão realmente que é um pão que a gente dá e recebe de graça uns dos outros aqui na Terra. E aqui, para terminar, eu trouxe a oração de São Francisco, que, assim, primeiro que, como a lição fala muito desse contato com os animais, desse contato com a natureza, Francisco de Assis é um dos principais exemplos que a gente tem, né, desse contato e dessa pessoa que tanto amou todos, assim, tratava todos à sua volta, de qualquer nível ali dos reinos que a gente viu, reino vegetal, reino mineral, reino animal, todos para Francisco de Assis eram irmãos. Então ele tinha essa humildade de se colocar igual aos pássaros, aos peixes, ele conversava com os peixes, ele conversava com as árvores, e ele tinha essa simplicidade toda dele, a gente veio da maneira de vestir também, e sim essas preocupações e essas ansiedades que a gente tem, né? Como a gente vai se vestir, o que a gente vai comer. Ele realmente foi um dos principais exemplos que a gente tem até hoje de seguir e colocar em prática essas lições de Jesus. E como ele representa bem essa união do homem com a natureza, eu resolvi trazer a figura dele e trazer um pouquinho da oração dele, da oração de São Francisco. Mas eu trouxe uma oração de São Francisco que eu peguei do livro Francisco de Assis, pelo Espírito Miramês, a psicografia do João Nunes Maia. Nesse livro é um livro muito interessante, que ele conta a história assim que Francisco de Assis foi a reencarnação de João Evangelista. Então, nesse livro ele conta primeiro toda a história de João Evangelista e depois ele conta a história de Francisco de Assis. E ele fala o momento em que São Francisco ele faz a oração que a gente tanto conhece como oração de São Francisco pela primeira vez. Ele fez, segundo o Miramês, ele fez essa oração no Vaticano, quando ele estava indo visitar o Papa Inocêncio III, que estava doente. Então ele se põe ao lado do Papa Inocêncio III e começa, por inspiração, a fazer a oração que a gente tanto conhece. Agora, por que eu trouxe essa oração e não a que a gente conhece? Por causa dessa palavrinha que a gente tem aqui no segunda frase. Que ele começa falando: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz, onde haja ódio, consenti que eu semeie amor, perdão onde haja injúria. Foi justamente por causa desse verbo do semear, que a gente geralmente vê onde houver ódio, que eu leve o amor. É a versão que a gente mais conhece, que usou levar em vez de semear. E por que eu trouxe o semear? Porque se a gente for pensar nos pássaros, os pássaros, uma das funções dos pássaros, sem eles saberem qual que é, eles semeiam. Eles pegam as sementes que eles vão comer, eles comem a semente e terminam jogando em outro canto. E algo que eles fazem realmente sem se dar conta. E eu achei interessante quando eu estava lendo isso, que eu vi a oração de São Francisco, ele pede justamente para a gente semear, para a gente fazer o que os pássaros fazem, com a diferença que os pássaros semeiam aí sem intenção, que eles realmente não sabem o que eles estão fazendo, e São Francisco fala para a gente intencionalmente semear, ou seja, levar o amor, levar o perdão, levar a paz, fazer isso, espalhar essas sementes no nosso dia a dia. Então, assim, ele traz de uma maneira tão simples esse símbolo para a gente agir como os pássaros, ou seja, como Jesus fala, olhar os pássaros no céu, vamos agir como eles. E Francisco também usa aí de uma maneira uma comparação com os pássaros que também semeiam, e pede para a gente semear todas essas qualidades que a gente tem que ter, que a gente vai aprendendo a ter dentro de nós, à nossa volta. Então, assim, eu trouxe essa oração aqui para encerrar e para a gente realmente ver aí como a gente pode aprender tantas coisas aí com a natureza. O exemplo de São Francisco, que aprendeu tantas coisas com a natureza e mostrou para a gente a cuidar e a preservar e a tratar todos iguais à nossa volta.
e termina aí falando para a gente realmente semear, para nós sermos semeadores, assim como os pássaros também são semeadores. Então, para a gente ter essa reflexão e justamente pensar como que a gente pode agir, então, aí com essa humildade no nosso dia a dia, tirando essas preocupações, tirando essas ansiedades, e para a gente tentar de uma maneira tão tranquila, de uma maneira tão pacífica, vermos aí cada ser vivo na nossa volta, para ver o que a gente pode aprender com eles e tentar agir como eles, assim como Francisco de Assis agiu e assim como ele ensinou para a gente agir e colocar tudo isso em prática. Muito obrigado.